Curso Bíblico Nova Perspectiva. Nossa palestra de hoje considera o mais antigo e o mais eficiente sistema de comunicação que o homem conhece, a oração. Deus pode, por muitas maneiras, falar a você. E, mais do que isto, você pode falar com Deus. O que é a oração? É dirigir-se a Deus em sinceridade. É o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros do céu. Quão depressa pode uma mãe descobrir a razão do choro do seu filhinho? Quão perspicaz é o seu ouvido para notar quando ele chora, pedindo ajuda. Assim, Deus, em seu amor, está sempre atento ao clamor de uma alma em necessidade. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Salmo 31, verso 9. A resposta de Deus nunca falha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A oração não é só um pedido de ajuda, é também o abrir do coração ao nosso Pai Celeste. Jesus, o amigo dos pecadores, é sensível às necessidades dos pecadores. Ele está agora perante o divino trono da graça para ajudar aqueles que estão sendo tentados e provados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Podemos compreender alguém por um significativo silêncio, talvez até melhor do que as palavras podem expressar. Um coração simpatizante pode falar mais alto que as palavras pronunciadas. Assim é a comunhão com Deus. Nosso relacionamento com Ele assemelha-se ao da indefesa criança, que depende do interesse dos seus pais nas suas necessidades. As crianças nunca hesitam em contar as suas alegrias e tristezas aos seus pais, em que tanto confiam. Então, estão sempre prontas a pedir-lhes tudo o que desejam. Muitas pessoas ainda não compreendem o verdadeiro significado da oração. A oração não é um ato para merecer o favor de Deus. Jesus ensinou que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45. Deus é bondoso, tanto para os pecadores como para os justos. Se por meio da oração conseguíssemos tudo o que queremos, nós a usaríamos egoisticamente para conseguir bênçãos materiais, em vez de buscarmos o aperfeiçoamento de nosso caráter. A oração não é uma mera repetição de frases padronizadas ou a leitura de petições impressas. Alguns pagãos
fixam suas orações às pás dos moinhos de vento e deixam-nas rodar a brisa, crendo que seus deuses vão ouvi-las e atendê-las. Outros pensam que seu mérito está em repetir muitas vezes as suas orações. Mas a oração é a comunhão com Deus. Pode ser feita quando e onde a alma humana procura com sinceridade o seu Pai Celeste. Por que oramos? Será para dar informação a Deus? Isto não é necessário, pois Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Lemos em Salmos capítulo 139. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe penetra os meus pensamentos e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Jesus disse, Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. Mas Deus quer que reconheçamos nossas necessidades e gosta que lhes falemos delas para demonstrar fé na sua prontidão em ajudar-nos. Deus almeja a nossa amizade. Assim, pense, enquanto estiver orando, fale intimamente com o seu divino amigo, abra-lhe o seu coração. Será que oramos para que Deus se torne generoso? Se Deus manda chuva e sol para os bons e os maus igualmente, Ele também não é relutante em suprir as nossas necessidades. Deus é amor, e seu amor não conhece mudanças, nem sombra de variação. Deus está mais ansioso para ouvir-nos e ajudar-nos do que nós para pedirmos. Será que oramos para mudar a Deus? Deus diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Precisamos nos lembrar, no entanto, que todas as promessas de Deus são condicionais. Ele convida, vinde e arrazoemos. Deus não muda, mas Ele não pode responder sempre às nossas orações, a menos que nós mudemos. Será então a oração para que nós mudemos? Tem sido dito sabiamente que a oração não faz Deus baixar até nós, mas antes nos eleva-nos a Deus. A oração é a maior força no universo para mudar o que mais precisa ser mudado, o ser humano. Por isso oramos, para capacitar-nos a receber Deus em nossa vida. E o que dizer e o que fazer para que as nossas orações sejam atendidas? Jesus uma vez contou a história de um fariseu e um publicano que vieram ao templo para orar. O fariseu costumava orar para informar Deus sobre os seus próprios méritos. O publicano orava para que fosse aceito por Deus. Vocês conhecem a história. Foi o humilde penitente que foi elevado, transformado e abençoado por Deus. Os sinceros sempre são recompensados com a bênção que procuram. Quão doce é
orar a Deus, pois traz-me paz dos altos céus, e alívio traz a toda dor, pois forças traz do bom Senhor. Mas quando o mal e a angústia eu vir, e a doce paz me não sorrir, irei buscar ao meu Senhor com zelo, fé e mais fervor. Vamos agora considerar algumas condições essenciais para que as nossas orações sejam atendidas. Em primeiro lugar, temos que reconhecer nossa necessidade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, versículo 6. Porque derramarei água sobre o sedento. Isaías 44, versículo 3. Temos que reconhecer nossa necessidade, pois se as bênçãos de Deus, sem as bênçãos de Deus, logo estaríamos sem a vida e tudo o demais. O homem tão frágil necessita de um Deus poderoso. Temos que reconhecer que Deus é nosso indispensável ajudador. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Paulo conclui que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, temos que olhar para Ele como a nossa única fonte de esperança. Somente em Deus podemos encontrar vida, luz e paz. Mas temos que orar com fé. Em Tiago 1, versículos 5 e 6, lemos assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. A oração sem fé é como uma chave na fechadura, sem nenhuma mão para virá-la na fechadura. Temos também que confessar e abandonar todos os nossos pecados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. O pecado impede que Deus responda nossas orações. Temos que confessá-lo e esquecê-lo. Temos que parar de pecar. Precisamos admitir nossos pecados, reconhecer nossa culpa, expressar nosso arrependimento. Pecado é a transgressão da lei eterna de Deus. A obediência, o fruto da verdadeira fé, deve governar a nossa vida. A fé sem as obras é morta. Quando oramos, Deus verifica-se a sinceridade em nossos corações. Temos que orar conforme a vontade de Deus. Lemos a respeito de Jesus em Mateus 26, 39. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Paulo diz-nos que não sabemos como orar e o que pedir.
Se Jesus achou necessário submeter seus desejos à vontade de Deus, quanto mais nós devemos fazê-lo ao orar. Pais sábios nem sempre dão aos filhos tudo o que pedem, no seu capricho infantil. Às vezes, Deus, que sabe o que é melhor para nós, também pode responder: não, meu filho. Ou pode dizer: por enquanto, não. Ao orarmos, devemos confiar na sabedoria de nosso Pai Celeste. Temos que ser perseverantes com Deus. Ele permite que passemos por necessidades para que sintamos nossa dependência dele. Não devemos insistir com Deus quanto à nossa vontade, mas nossas necessidades devem levar-nos a uma íntima comunhão com Ele. Esta é a paciência dos santos, uma fé perseverante. Temos que orar em nome de Jesus. Ele nos prometeu: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. O maior nome na terra e no céu é o nome de Jesus Cristo. É a palavra-chave para todas as necessidades humanas. Você deseja que o céu se abra às suas petições? Use o nome poderoso que abre os celeiros das bênçãos celestes, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Nossas orações devem sempre terminar desta maneira: em nome de Jesus, por amor de Jesus. Quando oramos, não devemos apenas falar, mas também ouvir. Está escrito em Abacuque 2:1: vigiarei para ver o que Deus me dirá. Uma razão pela qual tantos deixam de receber a resposta de Deus às suas orações é que eles não se põem a ouvir o que Ele tem a dizer. Oração é um tempo de comunhão com Deus. Nós falamos a Deus e Deus fala a nós. Estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Aqueles que aguardam o breve regresso de nosso Senhor seguirão o conselho das Escrituras. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, a todo tempo, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 34 ao 36. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que o irmão, quer que tudo nos levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque não recorremos
ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, dor, desgosto e tentação. Não ficamos sem conforto ao buscá-lo em oração. Pode haver um outro amigo tão real em compaixão, aos contritos nosso Mestre, há consolo em oração.